Então, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar de um tema com vocês muito voltado do fisiculturismo, porém vamos dizer que é um método bem diferente, né? E eu acho que vai ser um pouco complexo, então eu quero que vocês anotem aí o que tiver que perguntar depois no final para a gente poder estar discutindo, tá? O nome desse método é Drug Crap Training, né? É um método de hipertrofia e força do fisiculturismo, porém está sendo muito utilizado no fitness na atualidade, muito mesmo, e foi justamente por isso que me chamou a atenção de falar sobre isso com vocês, até em questão de complexidade de treino, questão de intensidade de treino, né, que começa isso pelos atletas e depois vai passando para o fitness, e eu acho que tem uma grande preocupação nesse contexto. Todo mundo que está aqui me conhece? Acho que não, tem uma pessoa que eu acho que não me conhece ainda. Eu sou o Bruno Mazzini, sou formado em Educação Física, bacharel e licenciatura, pós-graduado em Bodybuilder Coach, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, e também tenho uma pós-graduação em Treinamento Desportivo do Alto Rendimento. Atuo como personal trainer e árbitro de fisiculturismo pela IFBB Brasil, sou membro do Ambulatório de Endocrinologia do Exercício aqui da Unifesp e atualmente estou cursando fisioterapia, tá? Então vamos lá, pessoal. O que é Dog Crap, né, trainer? E qual a sua origem? Esse rapaz aqui na foto foi quem inventou, né, quem criou esse método. Ele é um método voltado para hipertrofia e força, e ele é muito conhecido pela sua combinação de alta intensidade, baixo volume e alta frequência, né? O nome desse rapaz é Dante Trudel, ele era um ex-fisiculturista, né? Isso há 30 anos atrás, e há 30 anos atrás ele criou esse método de treinamento, porque ele não aguentava mais fazer os métodos tradicionais, ele não aguentava mais tanta dúvida e por que ele tinha que treinar tanto, porque naquela época o volume de treinamento seria muito alto, então ele treinava e não via resultado. Então ele tentou utilizar as metodologias que tinha naquela época e formar uma metodologia que não utilizasse tanto volume de treinamento para estar desenvolvendo a massa muscular. E nessa época, essa metodologia era discutida apenas em fóruns, né? Porque não tinha muito estudo, não tinha muita coisa que falava sobre o fisiculturismo, né? Era uma coisa assim meio que ninguém gostava, todo mundo que treinava era para treinar para ficar forte, essas coisas. Então, por conta disso, era só discutido nos fóruns de treinamento. E ele pegou e falou: vou lançar meu método aqui no fórum, vamos ver o que dá. E ele inventou esse nome, Dog Crap, assim, nome aleatório, sem motivo nenhum, ele não sabia que nome colocar. Ele achou que a metodologia dele não ia pegar, que ninguém ia gostar dessa metodologia, que ia ser uma coisa assim que não ia dar certo. E ele colocou lá no fórum. E em pouquíssimo tempo, milhões de pessoas começaram a perguntar, querer saber como que funciona, como fazia para eles aplicar no dia a dia dos treinos, nas preparações, principalmente os atletas, muitos atletas conceituados da época, começou a procurar ele, e daí ele começou a virar um treinador renomado, né, muito conhecido no meio do fisiculturismo. E foi assim que esse método começou a ficar popular. E ele começou a ficar mais popular ainda porque todos esses atletas que começaram a pegar o treino dele no fórum e começou a treinar com ele, começou a ter resultados hipertróficos e de força muito além do normal, tá? Então vamos continuar aqui. E esse rapaz, ele usava alguns princípios para formar o seu método de treinamento, que são princípios um pouco já conhecidos no meio do treinamento, mas ele tentou, assim, adaptar algumas coisas, que é a alta progressão de carga, né? Então ele usa uma progressão de carga
bem sistematizada, progredindo pouco a pouco, para que não machuque os atletas, não atrapalhe ali nada com o êxito. Volume baixo e alta frequência. Como ele treinava muito, ele queria conseguir treinar com uma carga mais alta, um volume baixo, porém, dividir esse treino em várias vezes para não ficar tão exausta aquela musculatura. Então, ele preferia treinar com alta intensidade e baixo volume e utilizar aquilo várias vezes durante um período, tá? E eu vou explicar um pouco para vocês esse período também, que é um pouco complexo, tá, gente? E ele começou a utilizar, junto com esse método, duas técnicas avançadas de treinamento que já é muito conhecido também, que é o myoreps e o rest pause. O myoreps, para o pessoal que está aí da educação física, já deve conhecer um pouco como o Custer 7. É muito parecido, muda pouquíssimas coisas, mas o pessoal já conhece como Custer 7, que é uma forma, é um método muito popular aqui no Brasil já. E, por último, ele usa alongamentos extremos. Após utilizar cada exercício, ele costuma fazer um alongamento com carga, para justamente alongar as fibras musculares, né, alongar a fáscia do músculo, e isso ajudaria a aumentar o volume muscular e levar mais sangue ali para melhor recuperação. Então, ele criou esses princípios em cima do que já existe, do que já tem estudo, e montou a técnica dele. E como seria essa periodização? Tá? Ele separa o treino apenas em A e B. Normalmente o A ele separa peitoral, ombro, tríceps, costas e costas da amplitude, costa densidade é como eles chamam, mas na verdade é costas, pegada aberta, pegada fechada. Tá? Então, com amplitude seria os exercícios para abrir mais as costas e com densidade para marcar mais o meio das costas. Tá? Então, ele separava a rotina A dessa forma e a rotina B ele colocava bíceps, antebraço, gêmeos, né, a famosa panturrilha, femoral, né, que seria o posterior de coxa, e os quadríceps. E ele separava essa rotina em cada semana. Aí ele colocava 3 tipos de treinos diferentes para cada rotina A. Então, ele colocava ali A1, A2 e A3 nessa rotina. E depois ele colocava B1, B2 e B3 na rotina B. Tá? Então, ele separava, ele começava a separar a periodização dele, o treino dele dessa forma. Separava em 2 e criava 3 treinos para cada rotina com esses grupos musculares. Continuando a periodização, e já incluindo um pouco a frequência, então como que seria isso? Como ficaria aí essa metodologia, a utilização dessa metodologia? Ele colocava ali dias de treino, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. E na hora de dividir, ele dividia assim, ó, segunda, A1, quarta, B1, aí, sexta, A2. E ali era o que ele fazia somente aquilo na semana. Aí na outra semana ele começava, segunda-feira, B2, quarta-feira, A3, e sexta-feira, B3. Então ele ia oscilando esses treinos durante 3 vezes na semana só. Os outros dias ele usava como descanso. Mas isso era para quem estava começando a entrar nessa metodologia. Já as pessoas que eram muito mais avançadas, como os atletas bodybuilder, que eram o que mais aderiram a essa metodologia, eles começaram a usar de uma forma mais avançada. Treino dia sim ou dia não, ou 2 dias sim ou 2 dias não. Então, por exemplo, ali a primeira semana ia ser A1, B1, aí descansava na segunda e terça, aí descansava na quarta, aí na quinta era o A2 e na sexta era o B2. Aí aquela semana encerrava. Na semana seguinte, já ia começar com o A3. Aí ele fazia A3, pulava um dia, B3, pulava um dia e A1. E na outra semana, na terceira semana, ele fazia de novo, começando da segunda. É porque ali, gente,
Se vocês forem reparar, na primeira semana faz 4, na segunda faz 3, e na terceira faz 4. Por quê? Porque o primeiro treino acaba no domingo, e o segundo treino começa na terça-feira. Então, ele ia oscilando certinho os dias da semana, independente do final de semana cair no sábado ou no domingo, ele continuava essa sequência. E já a opção avançada segue mais ou menos essa mesma linha, essa mesma ordem. Ele falava que esse treino é tão intenso, que ele começou a utilizar uma forma de separar a periodização do treino. Então, o que ele fazia? Ele chamava a parte de muita intensidade, muita carga, de blasting, e a parte de descanso, de deload, ou treinamento mais leve, de cruising, né? Porém, ele deixava para trabalhar isso de acordo com a individualidade de cada desportista. Então, se um desportista era mais forte, era mais resistente aos treinos, ele trabalhava de um jeito. Se o pessoal já era mais não aguentava tanto treino, ficava muito fadigado, para não entrar em overtreino, ele trabalhava de outra forma. Aí ele colocou mais ou menos uns exemplos ali de como funcionava. Ó, você treina 7 semanas pesado, 2 semanas mais leve, 12 semanas pesado, 2 semanas mais leves. E assim ele ia modificando os treinos e trabalhando. Uma curiosidade, Blasting Cruise, no fisiculturismo, é conhecido com momentos também de utilização de hormônios. Então, Blast seria a época que eles estão em preparação, onde eles utilizam mais hormônios, e a parte do cruise seria a ponte, o pós-campeonato, onde eles diminuiriam as doses para cuidar da saúde, isso que eles propõem, mas não acontece muito assim no fisiculturismo. Mas é mais ou menos assim que eles propõem esse Blast Cruise. Então, ele adaptou a metodologia de treino dele também na época de treinamento dos atletas. Agora vai começar a ficar um pouco curioso e complexo um pouco, gente. Ó, volume de treino. Será realizado apenas um exercício por grupo muscular, uma série por exercício, e o intervalo de repetição dependerá do tipo de exercício escolhido e o método de intensificação que ele vai utilizar, o método de treinamento que ele vai utilizar para deixar aquela série mais difícil. E, mais uma vez, o volume será reduzido para que ele consiga manter a intensidade e depois, nos outros dias de treino, ele continuar mantendo essa intensidade também e ter uma recuperação até o próximo treino. Aqui é mais um exemplo que ele indica os exercícios que seriam que seriam melhor para esse método de treinamento. Então, ele escolhe ali os principais exercícios de cada grupo muscular, né? Como mais ou menos seria dividido ali em cada tipo de treino, tipo A1, A2, A3, que era o treino da rotina A, aí os exercícios que ia utilizar na rotina B. Se vocês forem observar, ele não repete muitos exercícios, ele muda o exercício, tá? E ele ainda indica que, dependendo do atleta, o melhor exercício a escolher é qual que ele executa melhor, é qual que ele tem mais técnica, é qual que ele consegue ter uma maior intensidade, tanto de peso quanto de repetições, sem perder a técnica. Qual as técnicas avançadas que ele usa dentro da metodologia dele? Como eu já disse, rest, pause e mioset, que são os principais. E tem ali o back offset, que é uma outra metodologia, eu vou estar explicando cada um para vocês. Tem essa window make set, né? Eu nem sei direito se é essa pronúncia, tá, gente? Porque eu fui pesquisando esses últimos tempos e eu não sei se essa é a pronúncia correta, porque eu já vi umas 3 pronúncias na academia de forma diferente, tá? E o outro é o load stretching. Eu acho que deve ser mais ou menos dessa forma que eles pronunciam. E o objetivo desses métodos é justamente deixar a série que ele vai fazer, a série que ele vai considerar a série principal, como mais efetiva, trazendo uma maior ativação muscular, tempo sob tensão e maior estresse metabólico. Então, como que começa essa metodologia dele?
Primeiro ele usa um warm-up, que é um aquecimento. E esse aquecimento, normalmente ele usa de 2 a 3 séries de forma progressiva as cargas, fazendo mais ou menos ali em torno de 15 a 20 repetições, e o aquecimento precisa ser específico. Então, por exemplo, se ele vai treinar um supino, ele tem que fazer o aquecimento no supino. A única coisa que ele indica mais, mas eu pesquisando, tem muitos atletas que não fazem, é realizar de 5 a 10 minutinhos de cardio leve, né? Ele, apesar de ele estar indicando na metodologia, eu acabei descobrindo que muitos atletas só vão para o aquecimento específico mesmo, tá? E então ele considera aí essas 2, 3 séries de aquecimento como séries não válidas. O que significa? Que ele, além de ele ter começado já a executar aquele exercício, aquelas séries naquele exercício, ele não está considerando essas séries ainda válidas. Então, quer dizer, ele não fez nenhuma série ainda, ele só está aquecendo, tá? E o benefício, no caso, seria aumentar a circulação, preparar os músculos e articulações para a série principal. Depois do aquecimento, ele vem com essa outra que chama Feeder Set, que também é um aquecimento, mas um aquecimento já com uma carga mais alta, onde ele chama de preparação. Ele coloca ali uma carga moderada que permita ele fazer ali em torno de 10 a 12 repetições. Ele tem que fazer execuções do movimento e chegar a esse número de repetições sem que fique fadigado, sem chegar próximo da falha, por exemplo, tá? E normalmente esse feeder set ele também usa em torno de 1 a 3 sets, né, que seriam séries, antes da série principal. Então, vamos lá, gente. Ele usou 3 séries no aquecimento. Aqui ele vai usar, vamos dizer que vai ser mais 2 séries de preparação, para depois ele ir para a série principal. Então, por enquanto, ele não ainda contou essa série. É como se ele não tivesse feito nenhuma série, ele só está preparando o músculo para a série válida. E o benefício dessa parte de preparação é justamente aumentar o recrutamento das fibras musculares, né, preparar o músculo-alvo e as articulações envolvidas para a carga máxima e reforçar a execução, a técnica, né, de execução. Ele insiste muito que a execução tem que ser perfeita. Se a pessoa não sabe fazer a execução perfeita, ela não deve fazer esse método, não deve utilizar esse método. Aí sim vai vir a top 7. Depois dessas séries preparatórias e aquecimento, vem a top 7. Essa top 7, ele vai usar ali uma carga máxima, tá? A carga maior que ele consegue, para tentar fazer ali em torno de 6 a 8 repetições, até a falha técnica. Essa falha técnica, ele não pode perder a execução em nenhum momento, tá? Então, isso significa o quê, pessoal? Que ele vai precisar de fazer essa top 7 com a ajuda de alguém, tá? Ele não consegue fazer essa top 7 sozinho, ele vai precisar de alguém acompanhando ele, porque a carga vai ser muito máxima, né? Vai ser, normalmente é aquela que ele vai ao extremo realmente, e o risco de acontecer uma lesão é muito alto, então ele precisa de alguém para acompanhar ele, porque caso ele não aguente, principalmente num supino, o peso não cai em cima dele. Então é necessário, né, isso ele coloca muito com observação, né, no fórum, quando ele descreve tudo, essa metodologia, e mostra que precisa ser ali um peso ultramáximo. Mas só que acontece, gente, ele já fez 5 séries. Essa seria a 6ª série, se a gente for falar do normal, do natural que a gente está acostumado a ver no dia a dia de treinamento. Né? Já seria a 6ª série, na verdade. Então, o que ele faz? A 6ª série dele que é a válida. Então, ele só conta essa série. Então, seria uma série nesse único exercício. Porém, ele não termina aí a série. Ele faz o quê? Ele adiciona outros métodos. Aí aqui eu fiz um exemplo prático para vocês entenderem. Ó,
primeira série ali, eu coloquei três séries de aquecimento, como eu falei para vocês. Ali ele coloca alguns exemplos de progressão de carga. Primeiro ele faz com a barra, depois ele aumenta para 40 quilos, faz 20 repetições, depois ele põe 60, faz mais 15, aí descansa ali 1 minuto, 2 minutos, vai para feeder 7, coloca ali 70 quilos, faz mais 12 repetições, depois coloca mais 80, vai para 80 quilos, faz ali em torno de 8 a 10 repetições, descansa mais 2, 3 minutos, para depois ele ir para a série principal que eu falei para vocês. Aí ele faz a série principal e depois joga um método logo em seguida em cima, que às vezes tem um descanso de 2 minutos, 2 a 3 minutos, para recuperar a energia, ou às vezes ele nem coloca o intervalo, ele já vai direto para o método. Aí vocês vão entender como que funciona isso. Rest pause. O rest pause é conhecido por você fazer um número de séries, de repetições, né? Você vai lá, faz 10 repetições até a falha, aí descansa em torno de 15 a 20 segundos, vai lá, faz mais uma série até a falha, então pode variar o número de repetições, no caso aqui do exemplo, colocou em uma faixa de 3 a 4 repetições, aí depois vai lá, descansa de novo 15, 20 segundos, e mais uma vez você realiza novamente o máximo de repetições possível com aquela carga, que normalmente dá em torno de 2 a 3 repetições, porque você já está fadigado, tá? E como ele aplica isso dentro dessa metodologia? Aí eu vou voltar aqui um pouquinho. Ele não fez aqui, no 3, o top 7? Quando ele terminou essas 6 a 8 repetições até a falha, o que ele fez? Ele descansou 20 segundos e fez a segunda mini set, com um máximo de repetição. Então, ele já emendou 3, 4 repetições direto. Depois ele descansou 15 a 20 segundos e, novamente, ele fez 2 a 3 repetições. E tudo isso ele considera apenas uma série válida, porque faz parte da intensificação do top 7. Olha isso, gente. Aí ele fez isso. Beleza. Após isso, ele não parou por aqui. Ele ainda colocou mais uma metodologia para fadigar mais ainda a musculatura. Mas vocês vão ver um pouquinho mais para frente que eu preciso explicar mais algumas coisas para vocês. Ó, aqui é o Mio7, que é um método muito parecido, como vocês vão olhar ali no exemplo prático, com o rest pause. A diferença desse que pro rest pause, que o rest pause faz apenas 3 minisséries. Já o Mio7, você vai fazendo séries até não aguentar mais. Então ele vai fazer uma série, faz uma minissérie, aí descansa 20 segundos, faz outra série, descansa 20 segundos, até o corpo não aguentar mais. Quando o corpo não aguentar mais fazer nenhuma série, ele para. Essa é a diferença da Mio-Reps para o rest pause. Então, ou ele adiciona esse Mio-Rep após o top 7, que seria a série principal, ou ele usa o rest pause. E depois que ele usa essas duas metodologias, o que ele faz? Ele usa ou o back offset, que é essa metodologia, ou o window maker set. Mas eu vou explicar uma para vocês, uma de cada vez para vocês. Ó, o back offset, gente, o que ele faz? Ele vai reduzir a carga. Ali, ó, por exemplo, se ele estava com 100 quilos, ele vai reduzir a carga para 70 ou 80 quilos e vai fazer ali entre 12 a 20 repetições até a falha, tentando manter a forma perfeita e correta da execução. No momento que ele parar de fazer a execução correta, ele para o treino e para essas metodologias. Então, enquanto não acontecer dele não errar a técnica, ele continua fazendo e o ajudante vai ajudando ele a levantar os pesos e a completar as repetições que está sendo proposta. Essa metodologia, os benefícios seria
aumentar o tempo sob tensão, na verdade, ele quer manter o tempo sob tensão, manter o estresse metabólico, aumentar um pouquinho o volume de treino dele, para promover mais estímulos hipertróficos. E, mais uma vez, ele falando da execução correta ali embaixo. Já o Window Maker Set é muito parecido com o Back Offset. Porém, a diferença é que ele vai manter aquela carga que ele fez a última série ali do Rest Pause ou do meu set e vai tentar fazer mais 20 repetições, porém, em um tempo indeterminado. Ele vai lá, faz 2 repetições, para, respira, depois vai lá, faz mais uma repetição, até chegar a 20 repetições. Vocês devem estar pensando, esse cara é maluco. Eu também penso a mesma coisa, gente, quando eu passo para educação física, né, quando eu passo para o que eu aprendi até hoje. Isso daí já seria muito extremo, tá? Mas aí, mais um detalhe, gente. Ele não terminou ali a série dele. Depois de tudo isso que ele fez, o que ele faz? Ele vai, por exemplo, eu coloquei ali, como eu estava falando do supino, eu vou dar um exemplo do supino com halteres. Ele vai lá, pega os halteres, com uma carga abaixo de 50% do que ele faz, desce no ponto máximo, onde estende aquela musculatura no peito, e ele mantém essa carga em cima do peitoral, alongando essa fáscia durante 60 a 90 segundos. Com essa tensão o tempo todo, esticando a musculatura. Aí sim, ele finaliza uma série que ele considera de todo esse método. Parece loucura, né, gente? Parece loucura. Olhando assim, eu achei também um pouco de loucura, tá? Apesar, se a gente for pensar nos métodos, né, pensando no exemplo prático aqui, se a gente for olhar, ele usou já as metodologias conhecidas, que já tem até estudo, como a pirâmide, porque ele começa do zero e vai aumentando o número de repetições e de carga, então ele fez uma pirâmide crescente, isso é muito estudado, tá? Aí depois, no feeder set, ele continua com a pirâmide um pouco, ele alonga um pouco mais essa pirâmide, tá? Então, ele usou metodologia para trabalhar em cima disso. E é o que ele fala, eu só estou usando o que já existe na literatura. Porém, ele está aplicando de uma forma que ele criou, ele achou eficiente, e hoje, muitos testemunhos, muitos atletas estão falando dos benefícios e do quanto as pessoas estão crescendo realmente com esse treino, tá? Antes de eu falar daquela parte de nutrição, eu quero deixar algumas considerações aqui para vocês. Gente, faz 30 anos que foi criada essa metodologia. Eu confesso para vocês, eu já tenho mais de 20 anos de treino, 20 anos que eu convivo com atleta de fisiculturismo, essas coisas. Eu confesso para vocês que eu não conhecia até mais ou menos uns 6 meses atrás. Eu não conhecia essa metodologia. Eu conhecia o rest pause, eu conhecia os miosets, eu conhecia o arm up, que é um aquecimento, que todo mundo faz aquecimento, não da forma que ele aplica, mas eu conhecia. E conhecia também o top 7 em relação à série válida. Eles falam que no powerlift que é apenas uma série válida. Então, essa parte de top 7 já veio um pouco do powerlift, que tem isso, que é apenas uma série que vale. Então, eles treinam muito para fazer uma única série em altíssima intensidade, que é o que eles disputam. E eu fui aplicar isso no meu dia a dia, gente. Realmente, e eu fiz sozinho. Ó, outro louco, né? Mas vamos lá, vocês vão entender. Eu não utilizei exercícios livres, eu fui para os aparelhos onde eu tinha maior segurança, até porque eu não tenho ali o tempo todo alguém para me acompanhar no treinamento, tá? E olha que loucura, gente. Eu não consegui chegar no top 7 sem fadigar. Eu não consegui. É muito intenso. É muito intenso de verdade. Eu coloquei o máximo de carga que eu conseguiria colocar naquele exercício.
Fui até o máximo, saí fadigado, quase não conseguindo andar. Eu usei um aparelho de perna. Eu quase não consegui andar. Aí eu descansei quase 5 minutos para tentar adicionar os próximos métodos, né? No caso do Window Maker ou Back Offset. E realmente, gente, é muito estressante esse exercício. Não dá para fazer ele 2 dias, 3 dias, tá? E o que eu queria que vocês entendessem, quando eu coloquei lá no título do fisiculturismo para o fitness, é o que me preocupa. Por quê? Porque essas metodologias, sendo utilizada por atletas fisiculturismo que usam esteroide anabolizante, que tem ali treinador, toda uma equipe por trás, é uma coisa. Agora, para as pessoas estarem fazendo isso na academia, sem um parceiro de treino, sem um personal trainer para acompanhar, sem um conhecimento mais a fundo dessa metodologia, começa a se tornar perigoso. E eu estou na academia todos os dias. E já estou vendo muita gente aplicando essa forma, essa metodologia de treinamento. E eu conversando com alguns atletas do esporte amador, eles também estão começando a colocar essa metodologia. Por quê? Porque, apesar de não ter um estudo só dessa metodologia, ele se baseou em metodologias, outras metodologias que tem estudo, é uma metodologia que os atletas estão relatando alto ganho de massa muscular, alto volumes hipertróficos. Então, a galerinha da internet, a galerinha dos fóruns, a molecada que está chegando na academia estão usando muito esse método. Então, hoje eu trouxe para vocês entenderem essa parte dessa metodologia, que toda... é uma loucura? É uma loucura. Mas vai ficar mais louco ainda, gente, quando as pessoas começarem a fazer isso de forma descontrolada, como eu já estou vendo nas academias. Vai começar a ter muita lesão, muita gente se machucando. Então, quando eu começo a falar, eu dei numa outra aula que eu falei que a intensidade não é apenas ir ali treinar e pronto, ou fazer 1 hora ou 3 vezes na semana, é porque realmente eu vejo pessoas treinando muito além do normal. E são as pessoas que realmente estão tendo resultado com treinamento. Então, o que eu penso em relação a isso? Sobre a experiência que eu tenho do mundo fitness, das pessoas normais e do meio do fisiculturismo. Não dá para extrapolar isso para o mundo real. Esses treinos intensos, ganho de hipertrofia ao extremo, nem sempre dá para passar para a vida real. Tá, gente? Tem que tomar muito cuidado. Eu, pelo menos, não vou utilizar esses treinos com os meus alunos, porque eles não têm condição física nem técnica o suficiente, e eu também não tenho coragem de aplicar um treino desse e acabar machucando um aluno meu, e perder um aluno depois, além de machucar ele seriamente. Então tem que tomar muito cuidado. Esse treinador também, gente, eu já estou indo aqui para a parte final, esse treinador, ele é dono de uma marca de suplemento, né? Então ele desenvolveu uma marca de suplemento de sucesso também nos Estados Unidos, e ele indica para as pessoas que vai fazer esse tipo de treinamento, além dos seus suplementos, uma maneira de suplementar para conseguir manter uma boa recuperação para o próximo treino, que no caso é o método de nutrição Dog Prep. Então, o que ele recomenda? Tá, gente? Ele recomenda ali horas do carboidrato e proteína. Eu vou até ler aqui para vocês, gente. A exceção dos carboidratos após o treino, a maioria das pessoas não deve ingerir carboidrato depois das 6. Então, ele coloca ali que há exceções de pessoas que devem utilizar carboidrato antes do treino. E pós o treino, ele acha que tem que utilizar carboidrato. Porém, se for depois das 18 horas, ele não considera válido. A não ser que fosse proteína de shake, essas coisas. Aqui eu tentei colocar de uma forma resumida, gente, mas ele tem muita coisa falando dessa metodologia de suplementação pós-treino, tá? E ele costuma separar a forma de ingerir a proteína, as fibras, as verduras e o carboidrato. Como vocês podem ver, ó,
ele come primeiro a proteína, depois ele adiciona fibras e verduras, e no final só que ele coloca o carboidrato. Pois ele considera que o carboidrato, para muitas pessoas, é muito sensível, que não deve ingerir em determinados horários. Então, as pessoas não devem ingerir carboidrato em determinados horários. Eu, pelo que eu conheço de nutrição, nós temos aí, eu acho que a Fernanda, que é nutricionista, eu não concordo também com essa metodologia. Mas eu conheço gente que já faz isso na pré-preparação para um campeonato, tá, gente? Come dessa forma, ingere uma carga de proteína muito alta. Se vocês forem ver, o que ele indicou de proteína não é tão alto. 1,5 a 2 gramas é o que a gente vê mesmo nos estudos. Mas a gente vê gente ingerindo de torno de 3 a 4 gramas por quilo corporal. Né? Já extrapola muito isso. Mas é que o pessoal pega isso do fisiculturismo de 150 quilos e passa para uma pessoa de 70, 80 quilos no dia a dia. Então, essas são as minhas preocupações. Agora eu pergunto, como que a gente breca uma coisa dessa? Como que a gente chega para os atletas bodybuilder e fala assim, olha, cara, isso daí é meio loucura que vocês estão fazendo, cuidado com a saúde de vocês. Então, eu tenho um pouco de preocupação em relação a isso. E é isso que eu gostaria de passar para vocês. Que por mais que a gente ache que as pessoas estão treinando para ter resultado nas academias, as pessoas que estão tendo resultado realmente são as pessoas que estão treinando muito diferente. Pode ser que seja por conta dos hormônios? Pode ser. Mas não é mais qualquer treino curto ou treino leve que está dando resultado. Então, o que acontece? As pessoas começam a partir para esses métodos muito mais intensos, muito mais complicados de se aplicar, e estão correndo um risco de se machucar seriamente. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado. Eu sei que é muito complexo, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu tenho acompanhado as pessoas nos campeonatos. Essa semana mesmo eu vou para o campeonato de fisiculturismo lá em Belém do Pará, que é o campeonato brasileiro mesmo, é um campeonato de altíssimo nível, e eu vejo muita gente falando sobre isso. Bota na água, ferve? Oi, Bruno. Oi. Parabéns aí pela aula. Agora entendi por que você foi fazer fisioterapia, né, Bruno? Com certeza, Porque Adri. você vai ter muito cliente aí. Muito. Se eu tiver que aplicar essa metodologia, eu vou te falar, viu, Adri? Complicado. Eu tô vendo muita gente no mundo fitness e o pior, amador, né? Aquelas pessoas Exatamente. que fazem 2 vezes por semana, que são sedentárias e querem lá mudar o estilo de vida. E aí, a minha pergunta até ia ser isso, mas você já falou, né? Que isso não é indicado. E acho que agora o que a gente tem que trabalhar é na conscientização, né? Porque como é que a gente vai agir com isso? Porque eles estão querendo fazer isso porque eles acham que vão virar da noite por dia um campeão aí, o músculo vai saltar. Então, acho que nosso papel é mais conscientizar mesmo. Não sei, como é que você vê isso? Então, Adri, a minha preocupação é, hoje, a maioria das pessoas estão treinando na academia sem acompanhamento, sem um treino adequado, porque chegar na academia não tem um professor para acompanhar. As pessoas também não querem contratar um profissional, pelo menos para montar um treino mais específico para essas pessoas. Eles não fazem isso. Então, o que acontece? Eles vão procurar na internet. E o que eles acham? Esses treinos. Principalmente os que seguem muito bodybuilder, que é o que para eles são as referências, vamos dizer assim, não são mais os professores ali ou o profissional correto, são a galera que está na mídia. E a galera começa a vir com esses treinos e eles querem fazer igual, porque é o que estão dando resultado naqueles bodybuilder, mas eles não são os bodybuilder. Então, a minha preocupação é justamente essa. Para onde vai a direção da educação física com o número dessas pessoas fazendo esse tipo de treinamento?
Aí depois ela vai me contratar, eu vou tirar esse treino dela, como? Não vou conseguir. Porque ela vai falar que o treino que eu estou passando não funciona. Você consegue me entender? A dificuldade da gente que é dessa área? Eu O consigo som, Adri. entender e é isso que eu vivo. É exatamente isso. Ai, mas esse treino é muito fraco, esse treino aí é para iniciante. Mas Exatamente. o cara não sabe nem fazer a pegada direito, a postura tá errado, tá tudo errado e ele quer pegar o treino que ele viu lá na internet e usar, isso mesmo. Então, aí entra aquela história. Por que você acha que o pessoal fala treino fofo, Dri? Por causa disso. Olha como os caras vêm treinando e como as pessoas treinam normalmente na academia. Muito diferente, Dri, é muito diferente. Então, vai existir o treino fofo para eles? Vai. E o povo começa a procurar o treino intenso porque o fofo não vai dar resultado. Só que eles não entendem também que esse povo está tendo resultado porque eles também estão utilizando hormônio junto. Não é só por causa do treino. Pode ser que o treino dê alguns resultados adicionais pela intensidade, a gente sabe que precisa ter estímulos assim, ok. Mas é uma diferença entre um super-homem e uma pessoa normal, né? Isso tem que considerar. Acho que alguém mandou mensagem, deixa eu ver aqui. Bruno, parabéns, cara, pela apresentação. É interessante a gente ver como os métodos de treinamento eles vão sendo colocados, né? A gente quando a gente estuda na universidade, a criação dos métodos é tudo muito empírico, né? Desde o leste europeu, né, até os tempos atuais, a pessoa vai colocando os métodos, vai tentando, vai vendo o que dá certo e isso dissemina, né? Eu acho legal quando você colocou na introdução que vou chamar de fundador do método, tá? Você colocou que nem ele acreditava que aquilo ia pegar, né? E foi, e está sendo feito. E é curioso, agora fazendo uma reprodução da viabilidade para o nosso dia a dia, quando a gente pega por exemplo, os depoimentos de bodybuilders, tipo o Schwarzenegger, que foi 8 vezes Mister Olímpia, e os seus contemporâneos, né? E tem uma entrevista que ele fala, que perguntam para ele quantas repetições ele faz e tal. Ele fala brincando, mas ele fala muito sério, do tipo, não, eu não conto o número de repetições até eu sentir meu músculo falhar. Então, quando eu começo a sentir a falha muscular, aí eu vou contar a repetição. É uma brincadeira que ele está fazendo, mas assim, é interessante a gente ver o quanto que o treino mental desse nível de atleta, né, é muito superior ao que a gente vê no dia a dia. Então, assim, a gente vê, caramba, será que eu vou conseguir reproduzir isso na minha sala de musculação? Será que eu vou conseguir reproduzir isso com o meu aluno? E não dá certo. Não vai chegar. Para começar, né, Marcos? Desculpa te cortar. Os nossos alunos, eles nem têm esse nível de consciência. Porque você já tem que educar o cara que ele tem que fazer aula e largar o celular e parar de atender o que está chamando ele do trabalho, filho e não sei o quê. Essa é a primeira educação que a gente tem que fazer na sala de musculação. Imagina que ele vai ter a sensibilidade de perceber que o músculo está falhando, que ele está cansado. Eu não dou aula para gente assim, não. Eu dou aula para gente. Exatamente. De escala de 0 a 10, quando você está cansado, aí você tem que explicar a escala. Muitas vezes ele nem consegue ter essa percepção. Exatamente. E é curioso, né, Dri? Porque assim, a gente vê assim, pegando agora a nossa realidade, vamos pegar o ambulatório, pegar os nossos pacientes, vou pegar até os meus pacientes que né, são com obesidade severa, eles nem conseguem gerar uma fadiga muscular adequada. Por exemplo, tem vários pontos que eu coloco no meu prontuário quando eu escrevo para o paciente, que é assim, eu não vou colocar a carga para você, que eu vou colocar uma zona de repetição, para você colocar um peso junto com o seu professor da academia, que você faça de tanto a tanto de repetições, né, e tal. Se você não conseguir chegar no valor mínimo, tem que aumentar o peso. Se você conseguir ultrapassar o número de repetições, está muito pesado, né? Então, assim, se a série é de 12 a 15, né, e você consegue fazer 16, quer dizer que a carga está inadequada, você tem que botar um pouco mais de peso. Eles nem têm essa concepção, né?
E aí, às vezes, a gente vai ter que pegar para o nosso lado, né? Do tipo assim, puxa, aquela pessoa que treina há muito tempo, que está fazendo exercício físico, a gente não está vendo evolução, não está vendo resultado. E aí vem muito ao encontro do que o Bruno sempre fala no ambulatório, que é, será que o treino que a pessoa diz que está fazendo para o médico, para o residente, está sendo um treino adequado? Né? Eu estou colocando 2 pontos aqui. Estou colocando o Schwarzenegger, que nem conta, ele começa a contar a fadiga muscular depois que está fadigando, e estou colocando um outro ponto, que é o nosso paciente, nosso aluno, que não consegue nem colocar uma carga adequada e treinar de maneira eficiente. Então, entre o 8 e o 80, tem uma zona assim, cinzenta, né, que a gente precisa trabalhar, né? E eu acho ainda, Marcos, complicado, porque que nem assim, eu tenho alunos, né, eu até mencionei já com vocês, que utilizam esteroide anabolizante e não vai parar por motivo nenhum, eles não querem saber. E nem eles conseguem fazer esse treino, tenho certeza. Eu nem vou tentar aplicar, essa que é a verdade. Porque eles não conseguem. Sabe por quê? Porque quando eu coloco já, por exemplo, só um rest pause com intervalo, ele já reclama. Como que ele vai fazer esse treino, gente? Aí a gente passa para esse pessoal do nosso ambulatório que chega, eu faço 3 horas por semana, né? 3 horas de caminhada por semana e faço academia um dia sim, um dia não. Mas os exames dela tá todo atrapalhado. Aí eu falo, caramba, todo esse tempo de treino e não tá resolvendo nos exames, será que tá treinando? É o que você tá falando, Marcos, que a gente comenta sempre. Será que tá treinando? O que ele tá fazendo? Será que tá tendo um treino específico ou tá usando o que tá pegando na internet ou alguém falou, faz isso, o que ele achou melhor? Que é uma das coisas que, hoje que eu mais me preocupo nas minhas aulas. Porque eu não consigo aplicar um treino eficiente, normal, para a gente, vamos falar assim, chamado de um treino normal, para um aluno. Eu não consigo, porque eles não têm uma técnica perfeita, e também tem outro detalhe, nem sempre eles querem perder tempo aprendendo a técnica, não é verdade? Você fala para ele, tá errado essa mão, vamos corrigir isso aqui, vamos abaixar o peso. Não, vou abaixar o peso, eu já estou pegando leve, eu quero pegar pesado. E ele prefere fazer errado, com peso alto, do que abaixar a carga. Aí o que você falou sobre treino fofo, né? Eu acho interessante essa frase, que tem, porque é muito instagramável, né? A gente vê, é engraçado, é muito divertido, mas eu costumo conceituar, porque assim, o que o bodybuilder, o que o atleta amador, ele chama de treino fofo? Ele chama de treino fofo ou treino leve, né? É fisioterapia? Isso aqui tá reabilitando, né, e tal. E a gente tem que conceituar de maneira adequada que, assim, treino fofo, para mim, é um treino displicente. É um treino que a pessoa não está colocando uma técnica adequada, uma amplitude correta, uma carga ótima. É um treino que a pessoa está fazendo de qualquer jeito, né? Se a gente for conceituar de maneira mais para o nosso lado, né? E eu acho que isso me lembra um ponto que a Adri sempre fala, que eu estou começando a estudar também sobre a questão, de você... A gente, da mesma forma que a gente fala sobre mindful eating, que é o comer com atenção plena, eu acho que a gente tem que começar a estudar sobre a questão do mindful training, que é o treinar com atenção plena. E tem alguns trabalhos, assim, eu tô tateando essa temática sobre o trabalho com eletromiografia e tomografia computadorizada, do quanto que você aumenta fluxo sanguíneo quando você estimula o seu aluno a pensar no músculo contraindo na hora da execução. E é interessante a gente começar a ver isso, o quanto que isso pode realmente ter uma influência e um impacto positivo na saúde muscular e na eficiência do treinamento para o nosso aluno, né? Treinar, a Adri acabou de falar, larga o celular, é legal fazer a selfie, é bacana você postar, mas tenta, quando você for fazer a execução correta, mentalizar o músculo que está contraindo, prestar atenção na sua postura, colocar o pé correto, colocar a pegada adequada, colocar a altura do banco correto. Então, tentar colocar uma atenção plena naquilo que você está fazendo, estar presente, né? Então, eu acho que mais importante do que a gente pensar em carga, em peso, né, em ficar se exibindo na academia, é tentar colocar uma atenção plena no que se faz, né? Eu vejo que é muito por aí. Sim, até porque a gente tem aquela coisa, né, Marcos? A maioria das pessoas ainda acha que quando treina perna, é a perna, e quando treina a parte superior, é tudo braço.
Né? Então, tudo é perna e tudo é braço. E, na verdade, não, é aquilo que você está falando. Imagine essas pessoas que têm essa mentalidade, vai fazer ali um exercício de ombro e tá achando que vai pegar o bíceps. Então, eles nem estão pensando, nem estão nem sabendo o que estão trabalhando, que é bem isso que você está falando também. É uma escola de treinamento, né? É isso aí. É. Mas, pessoal, o tema foi um pouco específico hoje, por isso a gente está debatendo aqui dos educadores físicos, mas acho que é interessante, a gente é multidisciplinar e transdisciplinar por isso, né, pessoal? O pessoal Não, que... eu trouxe esse método justamente, Marcos, pensando assim, como a gente falou muito de método de treinamento, você passou até o rest pause na sua aula, do curso, essas coisas, e o pessoal não tem muita noção do que é o que acontece no meio esportivo, né, do meio do fisiculturismo. Por quê? Porque, para nós, educador físico, a gente sabe que todas aquelas metodologias que você apresentou, e a maioria das partes de treinos que a gente sabe hoje em dia, veio de quem? Dos fisiculturistas. Eles que lançaram, se não for do fisiculturista, foi do militarismo, né? Eles criaram métodos e foram estudando em cima disso. Então, a gente praticamente, os nossos estudos hoje de treinamento depende até deles, de uma certa forma. Porque eles começam a criar essas metodologias e é que demora para sair algum estudo, né? Para conseguir fazer um estudo, é até trabalhoso fazer um estudo com um monte de metodologia. Como a gente vai saber qual desses métodos que eles misturou que foi o mais eficaz? Não tem nem como saber. É bem difícil. Mas eu trouxe justamente para isso, que as pessoas têm que entender que quando a gente fala de treino pesado, treino de atleta, altíssimo rendimento, é daí talvez até para pior. E quando a gente fala de pessoas normais, que quer um resultado mais da parte que a gente procura mesmo, que é da saúde, benefícios cardiovasculares, melhorar a pressão, glicose, essas coisas, não precisa fazer aquele tipo de treino. Mas também não é tão intenso como eles imaginam. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe qual é a comparação que eu faço? Pode parecer engraçadinho, mas sabe qual é a comparação que eu faço? Eu faço com a moda. Por exemplo, quando você vê um Paris Fashion Week, um São Paulo Fashion Week, e vê aquelas modelos de estilo, aquele chapelão maluco, aquela lista não sei aonde, aquele sacola, não sei, totalmente, você fala assim, mas como que alguém vai andar com aquilo na rua? Né? Então, mas a mensagem que o estilista está tentando passar é aquele degradê de cores, é uma listra aqui, é um acessório ali. É a tendência só, né? A tendência, não é coisa literal. Exatamente. E da mesma forma eu vejo no bodybuilder, nos treinadores de alta, né, de alta performance, não é aquilo que você vai usar no seu dia a dia. Né? Você vai adaptar para o seu cotidiano. Então, eu faço essa comparação. Né? Não é uma São Paulo Fashion Week, é o ambulatório de medicina esportiva da Unifesp e o Week. É o nosso fashion que a gente vai colocar. Né? Verdade. Muito bom, pessoal. A Fê fez um comentário sobre o carbo aí no chat. Ela fez um comentário sobre o que você falou do carboidrato. Não sei se... Acho que é legal comentar, talvez. O último posicionamento considera ideal valores de 1,4 a 2,2, mas o próprio documento entende que chegar até 3 pode ser positivo na composição corporal em indivíduos treinados. Então, pensando um pouco no que ele falou, Fê, essa parte de quantidade de proteínas que eles estão utilizando pode ser até benéfico, mas eu acho que também a gente tem que considerar que o treino tem que ser ao extremo assim também, para que essa proteína seja utilizada, né? Uma pessoa que treina, como a gente falou, fofo, intensidade baixa, comer essa quantidade de proteína, eu acho que vai dar uma sobrecarregada, né? Eu não sei, você pode me falar isso se eu estiver errado. Acho que pode acabar sobrecarregando o organismo dessa pessoa se ela comer errado. É isso mesmo, né, que você falou. Muito bom.